Pessoal, boa noite. Aqui é a professora Fernanda. Eu vou explicar nesse vídeo para vocês como se calcula a distância entre dois pontos no plano cartesiano. E a gente vai falar também depois um pouquinho sobre sistema de duas variáveis. Já tem outro vídeo no canal sobre isso, mas hoje eu vou dar um outro exemplo. Então, distância entre A e B, sendo A um ponto no plano cartesiano e o B também, tá? Então, eles têm dois pontos, né? O ponto X e o ponto Y. O ponto X e o ponto Y, duas coordenadas. Então, o ponto A, ele está em X menos 3 e Y 2. O ponto B, ele está em X menos 8 e Y também 2. Então, o que acontece? Eu tenho Y daqui exatamente igual ao Y daqui. Então, eu posso simplesmente ignorar esses Y e olhar apenas para o valor de X. Então, o Y de A é igual ao Y de B. Então, eu vou fazer a distância baseada na distância mesmo, como se fosse no plano cartesiano. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui agora. O X está aqui, o Y está aqui. O Y é 2, tanto em um como no outro. Só que em um, o X é para cá, menos 3, e no outro, o X é menos 8. Então, fica aqui, ó, menos 8 e 2, esse é o ponto B, e menos 3 e 2, esse é o ponto A. Então, qual é a distância desse ponto para esse ponto? É o menos 4, o menos 5, o menos 6, o menos 7. Mas nem sempre a gente consegue calcular, porque nem sempre vai ser uma coisa muito pertinha, né? Então, nem sempre dá para fazer de cabeça. Então, qual é a fórmula que a gente vai usar para fazer isso? A distância de A até B, quando um dos pontos forem iguais, pode ser Y igual a Y ou X igual a X. Professora, mas e se aqui fosse menos 3 no X e aqui fosse menos 3 do Y? Aí não vale. A gente só vai poder fazer esse método quando for X igual a X ou Y igual a Y. Se não é outro método que eu vou explicar daqui a pouco. Então, vai ser assim. Se tiver alguém igual, como aqui, Y igual a Y, vou colocar distância de A até B é igual ao módulo. Por que módulo? Porque não existe distância negativa do outro que não está igual. Então, por exemplo, aqui quem está igual é o Y. Então, eu vou usar na minha fórmula o X. Então, vai ser o X de A menos o X de B. Ou o X de B menos o X de A. Não vai mudar nada porque a gente está falando de módulo, tá bom? Então, aqui, ó, eu coloquei assim, distância de A até B é igual. O X de A é menos 3. E o X de B é menos 8. Então, menos 3 menos 8. E aí, menos 3 menos 8, menos com menos, mais. Então, vira menos 3 mais 8. Eu devo 8 e devo 3, paguei 8, então eu fiquei com 5. O módulo de 5 é a mesma coisa que 5. Então, a distância do ponto menos 8 até o ponto menos 3 é 5. Agora, aqui no de baixo, a mesma coisa, ó. O ponto A fica em menos 1 e 0 e o ponto B fica em 4 e 0. Ou seja, esse 0 é igual a esse 0, eu vou ignorar. Essa regra só vale também quando for o mesmo sinal, tá? Se aqui fosse 2 e menos 2, já não valeria, tá? O mesmo número implica que seja o mesmo sinal. Então, aqui, como eu não vou usar o 0, eu vou usar o menos 1 e o 4. Então, a distância de A até B vai ser menos 1, menos 4. Como o 4 é positivo, então é só menos 4 mesmo. Menos 4 menos 1 é menos 5. E o módulo de menos 5 é 5, porque não existe distância negativa, né? Então, a distância de A até B no segundo exercício também é 5. Agora, esse terceiro exemplo aqui. Nesse terceiro exemplo, a gente não tem ninguém igual, ó. Aqui é 3 e 1, aqui é 8 e menos 5. Então, ninguém se repete, eu não vou poder usar, ó. O X de A é diferente do X de B
E o y de A é diferente do y de B. Então, eu vou usar outra coisa aqui, ó. Eu vou usar como se fosse o teorema de Pitágoras. É assim, ó. O desenvolvimento, acho que vocês já viram em sala. Vou botar só a fórmula. A distância de A até B é igual o x de A menos o x de B elevado ao quadrado, mais o y de A menos o y de B elevado ao quadrado. Então, x com x, y com y, ó. O x de A, 3, menos 8. 3 menos 8 ao quadrado. Mais, sempre aqui no meio vai ser mais. 1 menos 5, que é y com y. 1 menos 5, menos com menos vira mais. Então, 1 menos 5 vira 1 mais 5, também ao quadrado. Aí aqui vai ficar assim. 3 menos 8 é menos 5 ao quadrado. Mais 1 mais 5, 6. Então, 6 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado dá mais 25, porque qualquer número elevado ao quadrado dá positivo. Então, menos 5 ao quadrado, 25. E 6 ao quadrado, 36. 25 mais 36, 61. Não tem raiz exata, então a distância de A até B é a raiz de 61. Mais um exemplo aqui, ó. Eu vou calcular a distância de A, que é 0 e 1, até o B, que é no menos 4 e 2. Então, não tem nada igual. Então, eu vou fazer x desse menos o x desse. 0 menos 4, menos com menos, mais. O resultado ao quadrado. E o y com y. Então, 1 menos 2 ao quadrado. 4 ao quadrado, mais 1 menos 2 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Menos 1 ao quadrado, 1. 16 mais 1, raiz de 17. Então, a distância desse ponto até esse é raiz de 17.